afinando, vai estourar, vai estourar. Mas quando você solta, ela volta ao estado normal. Então os galileus eram acostumados a serem provados, esticados, mas não desistiam. Então Jesus vai formar o seu apostolado de 11 galileus e um que não era justamente o que se vendeu. Então quando Jesus forma o seu apostolado, diz Mateus, no capítulo 1, salvo engano, versículo 14, sabendo Cristo que João fora preso por conta desta mensagem, Jesus voltou a Galileia e largou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, região limite na fronteira de Zebulon e Naftali, ou seja, nos confins, que é a fronteira junto ao paganismo, Síria. Então Mateus diz que Jesus começou a divulgar o evangelho, como profetizara Isaías, em uma região inóspita, região de morte, escuridão, onde o povo já não tinha mais esperança, mas dali surgiu uma luz. E Jesus começa a divulgar o evangelho. E a mesma mensagem que Jesus começou foi a mensagem que João pregava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a pregar, e ele começa de uma região menosprezada. O interessante é que a mensagem de Jesus, os feitos dos cultos, das mensagens de Jesus, chega em Jerusalém. Porque os judeus, com toda purificação, queimavam incenso de manhã e à tarde, passava o sábado em repouso, mas não acontecia nada de novo. Eles queimavam incenso, sacrificavam tradicionalmente, e nada acontecia. Agora aparece um homem se dizendo ser o redimidor, o Cristo, o Messias, o libertador de Israel. Mas contrariando, os judeus esperavam um Messias político e religioso ao mesmo tempo. E agora surge um artesão que foi desprezado desde o nascimento por quem deveria o receber com alegria. E agora ele começa a pregar a mensagem simples de ressurreição, de vida após a morte e de restauração aos perdidos. O interessante é que a mensagem chega em Jerusalém. A mensagem dele é diferente. Ele prega com autoridade, e os cultos que ele prega, o cego vê, o coxo anda, o perdido é recuperado. Tudo que o sistema renegava, tudo que o sistema corrompido jogava fora, Jesus vem aproveitando. Senhor, ele é cego, dá ouvido a ele não. Jesus, filho de Davi, Senhor, ele é amaldiçoado, não para não. Jesus para. Traz ele aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou.
Jesus, ele é coxo. Há muitos anos estar aí amaldiçoado. É sinônimo de maldição. Se aproxima não. Quer ser curado? Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo e ninguém estende a mão para mim. Eu não perguntei isso, eu perguntei se você quer ser curado. Quero. Então levanta, pega a tua cama e vai para casa. Uma mensagem simples. Ele começa a pregar. E essas notícias chegam em Jerusalém. Quando essas notícias chegam em Jerusalém, incomoda. Porque a notícia vai dizendo: aí Jesus está vindo ao sul. É Páscoa, é festa. E quando Jesus chega no templo pela primeira vez, ele não suporta a corrupção. Então ele começa a revirar as mesas. Ele começa a soltar os pássaros. Ele começa a repreender aquela ação. E grita: a casa do meu pai é casa de oração. E vocês têm transformado ela em covis de ladrões. E isso ia inflamando o sistema. Os judeus eram tão terríveis, ortodoxamente falando, que eles não permitiam. Como eu falei ontem, um judeu puro é cobrador de imposto, é maldito, é samaritano. Essa disputa vem desde os reis. Os irmãos sabem que quando o norte, com a divisão, as tribos do norte foram levadas como cativeiro primeiro, aquela região do norte, Samaria, foi infestada por estrangeiros. E quando no retorno houve muita miscigenação, judeu casando com estrangeiras. E daí, para os que eram do sul, quando voltaram, era diferente. Os irmãos podem ver que os de Judá, quando voltaram do cativeiro, Sambalate e os samaritanos mandaram proposta: deixa a gente se juntar a vocês, se misturar e reconstruir os templos. Eles disseram não. Eles não se misturavam. Então a parte do norte, Samaria, capital de Israel, no Antigo Testamento, com o passar do tempo levantaram um templo no Monte Gerizim para a sua própria adoração. Porque diziam que foi lá que Deus disse a Moisés que era o lugar de adoração e não em Sião, aonde estava o templo em Jerusalém. Então, como os judeus puros do sul ensinava os seus familiares judeus desde a tenra idade: vocês não podem se misturar com os samaritanos. São malditos, amaldiçoados. Eles não são puros. Tem mistura. Então o samaritano, mesmo sendo judeu, mas era escanteado. Para os irmãos terem uma ideia, para sair do norte, da Galileia para Jerusalém, o caminho mais próximo e mais usual era passando por Samaria. Mas os judeus, quando vinham na peregrinação e até em viagens, eles faziam um desvio muito longo, só para não passar por Samaria, para não ser contaminado. E isso era na rigidez. Então, primeiro eles têm a segregação. A mensagem de Jesus agora era uma ofensa, a ponto que eles disseram: qualquer um dos judeus que testificar que Jesus fez um milagre é expulso da sinagoga. Era a pior coisa que poderia acontecer a um judeu ortodoxo.
Judeus não podem entrar na casa de samaritano, e muito menos falar com eles. Aí Jesus estava em Jerusalém, ia voltar para Galileia, e a Bíblia diz: era-lhe necessário, pela rota usual, passar em Samaria. Jesus não fazia rodeio. Então, quando ele chega em Samaria, gente, nós estamos no congresso missionário. Será que nós daríamos oportunidade para aquela mulher do poço cantar nos conjuntos das nossas igrejas?